Olá, pessoal. Bom dia a todos, né? Me chamo Cauê Simões. Quero agradecer primeiramente todos aqueles que estão aqui presentes, né? Final do ano aí, a gente sabe muito bem que é uma correria doida, principalmente para a gente que é de TI. Então, mais uma vez, estamos aqui presentes com o Edna, da Athena Security, da mesma forma que tentamos fazer mais que mensalmente aí para vocês, sempre tentando buscar e agregar valor. Principalmente pensando agora que está em fim de ano, né? E nós já estamos nos preparando para o ano de 2024. Inclusive, vocês devem estar vendo aí na tela os desafios do TI para 2024, né? Então, mais uma vez agradeço também a presença do meu grande amigo Francesco Ferrari, nome chique pra caramba, que é o nosso amigo de parceiro, obviamente, né, da Cloud, que tem uma expertise muito grande, vai agregar para vocês aí. Seja muito bem-vindo, Francesco. Opa, muito obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Prazer enorme aqui estar podendo aí participar desse webinar com vocês aí. E vamos que vamos, né? Vamos aproveitar enquanto está esse calorzão lindo aí e aproveitar aí, poder contribuir ao máximo possível aí com vocês. Maravilha, maravilha. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos partir para a parte legal, né? Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, né? Mas nada muito direto, principalmente porque o principal objetivo desse é, obviamente, falar de segurança da informação e os desafios aí que tem para frente, tá? E já vou dando um spoiler, né? E a gente vai falar muito de dispositivos móveis, ou seja, tem uma grande crescente aí que é legal vocês se preocuparem, por isso que a gente trouxe todo esse vislumbre aí, falando de os desafios para o ano de 2024. Mas vamos lá, como começou tudo isso, tá? Eu vou ser bem breve, obviamente, né? Falando aí sobre um pouco da minha atuação na Athena. Estou à frente do time comercial, também do time de marketing, então vocês vão ver muita coisa relacionada a mercado, muita coisa relacionada ao que está acontecendo, né? Em níveis de volume de ataques cibernéticos, quais são as projeções, quais são as preocupações do mercado de TI, quais são as preocupações principalmente dos gestores, né? E tudo o que está acontecendo nesse vislumbre aí do total. Então vamos lá. Falando de cenário atual de ataques cibernéticos no Brasil, como é que está hoje, cara? Se a gente pegar aí o último levantamento, né, sobre essa preocupação iminente que vem falando aí sobre ataques cibernéticos, que é o querendo ou não, o que a Athena respira diariamente, né? A gente provê algumas soluções e também, principalmente, entrega consultoria baseada em dados para levantamentos de informações e entregar, obviamente, o caminho certo das letras ali que o cliente deve tratar, tá? Então vamos lá. Infelizmente aí, galera, falando de dados, o Brasil já sofreu 23 bilhões de ataques cibernéticos só em 2023. Isso, obviamente, pegando de agosto para trás, né? Que meio que se atualiza por quarter, enfim. Mas, logo após isso, com certeza, nós já passamos alguns volumes de ataques, só não foi registrado ainda e divulgado com a gente. Mas, o Brasil ele se figurou entre o país mais visado da América Latina, né, nesse primeiro semestre de 2023. E usuários das empresas do país inteiro foram atingidos por nada menos de 23 milhões de incidentes. Ou seja, é muita coisa a se preocupar, né, sendo mais do que o dobro aí do segundo colocado, que também é o México, que é um dos principais polos, né, de negócios aí também da América Latina, obviamente, né, ficando um pouco do lado ali do Brasil. Mas pense no seguinte, a quantidade de volume de ataque que a gente teve, a quantidade de empresas que foram afetadas, a quantidade de pessoas, obviamente, e a perda monetária e de visibilidade de marcas dessas pessoas, dessas empresas, obviamente, né? Eu penso diretamente em quanto isso impacta, principalmente na visibilidade dessa empresa no negócio e o quanto que ela poderia, digamos, reter esse custo, né, desnecessário, digamos assim, né, com um ataque cibernético ou prejuízo, obviamente, não podemos falar de custo, porque nesse caso é um prejuízo, né, o quanto que ela poderia ter economizado se pudesse alguém, assim como a Athena Security, passar o vislumbre de como que vai ser o desafio para o ano seguinte, para ela já se preparar. Então, esse é o cenário atual desse nosso mercado aí, que infelizmente é bem visado, né? Mas vamos passar um pouquinho para frente. Eu quero mostrar para vocês como que é a característica disso, né? Como que são esses principais ataques, tá? Vamos lá, vou colocar aqui 4 citações, eu vou ler bonitinho para vocês exatamente igual, porque tem uma fonte, né? Não estão tirando isso de nenhum lugar,
ou da nossa cabeça e tudo mais, que realmente são fontes reais, tá? Então, os principais destaques desse relatório da primeira metade de 2023 apontam que os grupos de ransomware, ou seja, ransomware é um ataque cibernético muito famoso aí, que se intensificaram, né, ultimamente, aí nos últimos, eu acredito, nos últimos 8 anos aí, são uma grande massiva preocupação dos profissionais que estão na frente do TI, né, que realmente é muito preocupante, tá? Eles estão explorando vulnerabilidades em software corporativo, comumente utilizado e mudando sua abordagem da encriptação de dados para o roubo de dados. Ou seja, daqui dá para perceber que, além de ser algo preocupante, é difícil de acompanhar, inclusive, a evolução dele, porque cada vez fica mais forte, cada vez fica mais ágil e cada vez fica mais difícil de realmente prever, tá? Mas os dispositivos USB ressurgiram como uma ameaça significativas. E é por isso que esse webinar está acontecendo, tá? Falando de dispositivos móveis ou entradas facilitadas para ir gerar vulnerabilidade. Então, com os grupos afiliados ao Estado e criminosos implantando unidades USB como vetores para infectar organizações em todo o mundo. Então, essa é uma das características, tá? Sem contar que o hacktivismo, né, que é um ativismo baseado nisso, tem registrado um aumento de grupos politicamente motivados a lançar ataques contra alvos selecionados. Ou seja, os ataques não são apenas criados do nada, eles têm um objetivo, enfim. E esse objetivo pode envolver várias causas, né? E por isso que não necessariamente apenas o segmento da sua empresa, mas em si a situação atual do país também deixa propriamente o mercado meio que vulnerável, como aconteceu na pandemia, né? Os volumes de ataques cresceram abruptamente com o tema, né, pandemia em si, como a evolução de home office, enfim, todo esse processo fez com que criasse um campo totalmente novo, né, digamos assim, para os gerentes trabalhar de forma híbrida ou 100% home office. Então, os hackers, infelizmente, já aproveitaram, né, essa situação que aconteceu, infelizmente, sem muita preparação de todo mundo, ou seja, aconteceu uma pandemia, lockdown, todo mundo trabalhando em casa agora, como é que vai ser? Né? Imagino como foram o trabalho dos gestores de TI, nossos grandes amigos aí sofreram bastante. E se você conseguiu trabalhar em home office, obviamente, foi por conta desses rapazes, dessas moças aí que trabalharam bastante e proveram essa situação para você, para acontecer de forma segura, digamos assim, né? Então é uma parte realmente que a gente precisa dar atenção, tá? Além disso, o uso indevido da inteligência artificial ampliou-se, com ferramentas de IA generativa sendo usadas para criar e-mails de phishing, que é uma modalidade de ataque, malwares de monitoramento, de pressionamento de tecla e código básico de ransomware e exigindo medidas regulatórias mais fortes. Ou seja, essas são as 4 características que mais se destacaram nesse relatório da primeira metade de 2023, tá? É legal a gente dar uma visualizada de como que está funcionando o ataque, obviamente, para a gente premeditar algumas ações e tomar algumas ações proativas, como eu falo, preventivas, né? Para que não aconteça repetidamente, né? É muito simples você olhar algo e não errar da mesma forma que erraram no começo, né? Enfim, é legal ter uma referência, beleza? Mas vamos avançar um pouquinho. Pensando em mercado, né, em evolução de dispositivos móveis, ou evolução de conectividade, ou até mesmo falando de pandemia, que é o que a gente falou, né? O mercado se moldou a isso. Ou seja, atualmente, o pessoal gerou um costume, gerou uma modalidade de trabalho novo, e tem empresas que não voltam mais, né, a ser da forma como era antes. Aqui na Athena Security, por exemplo, nós trabalhamos de forma híbrida, né? Hoje eu estou no escritório, obviamente, mas sinceramente, eu trabalho algumas vezes também na semana em casa. E é muito legal essa dinâmica e diversas empresas também aderiram a ela, tá? Então, uma pesquisa interessante mostra que os empregados, né, no geral, aí, generalizando, obviamente, eles preferem um trabalho híbrido. Já as empresas, o presencial, né? Como ter um consenso. Mas, na verdade, assim, esse consenso já vem acontecendo, tá? Porque logo embaixo, né, está destacado ali que a pesquisa mostra que 76% dos profissionais preferem mesclar o regime de trabalho entre o remoto e o presencial, e a maior parte das empresas
também aposta nesse tipo de modalidade, ou seja, trabalho híbrido. Agora, pensa comigo, a forma de gestão de um ambiente híbrido presencial e um ambiente remoto, ela é totalmente diferente do que a gente fazia há 5, 10 anos atrás, né? Então, novamente, eu reforço o tema desse webinar preocupante em si, para a gente ver os desafios e a crescente do mercado, porque está se tornando um padrão, tá? Daqui para frente, obviamente, pode ser que continue dessa forma, ou até mesmo aumente os trabalhos home office. Não dá para realmente prever. Mas, se eu dissesse que dá para prever sim, a gente vai ver no slide seguinte, mais ou menos uma pesquisa que foi feita para você ter uma noção, né, da crescente da conectividade. Eu falei que ia ter pesquisa de mercado para a gente não ser baseado em achismo. Vamos lá, baseado em dados, tá? Então, cresce a conectividade das empresas com dispositivos móveis e cai as dependências dos trabalhos presenciais, tá? BYOD é Bring Your Own Device. Corrijam se eu estiver errado, tá? Vamos lá. Basicamente, entre 2023, que é o ano que a gente está agora, para 2028, ou seja, daqui 5 anos, vai mais do que dobrar o investimento em dispositivos móveis, ou seja, para empresas trabalhar de forma remota. Tem muita empresa, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, mas a gente tem funcionários em outros estados, inclusive em outro país, em Portugal, por exemplo, né? Então, há necessidade, inclusive, de um deslocamento de local, ou seja, novamente, um dispositivo móvel. Então, já é um padrão, né? Nosso aqui da Tenda, inclusive, mas também espelhando outras empresas, né? Trazer um próprio dispositivo de casa ou até mesmo fornecer um dispositivo móvel para essa pessoa trabalhar. E aí pode ser notebook, pode ser celular, enfim, da melhor forma que se enquadra ali dentro do modelo de trabalho dessas pessoas, né? Mas falando em dispositivos móveis no geral, a gente tem uma crescente absurda no mercado, baseado em dólar. A gente sabe que os Estados Unidos, né, a parte americanizada, ela já domina muito que se diz relacionado à tecnologia, né? Então, os outros países tendem a espelhar, ou copiar, ou até mesmo se inspirar nessas pesquisas, né, que são baseadas nos americanos. Então, só de olhar esse gráfico, a gente já sabe que o que está hoje, provavelmente, em níveis de trabalhar em home office, trabalhar remoto, coisa do tipo, provavelmente não vai voltar atrás. Provavelmente, mesmo que seja algumas empresas, algumas modalidades de trabalho e segmento forem direcionados 100% para presencial, alguns outros departamentos envolvidos pode ser que fiquem remoto. Então, da mesma forma que alguns departamentos pode ser que sejam presencial ou outros podem ser que sejam remotos, vocês entendem que está meio híbrido o negócio? E é disso que realmente a gente se preocupa, tá? Então, quais são as preocupações? Quais são os desafios para 2024? Aqui você teve uma palha, mas vamos trazer um pouco de dados também, tá? Trazendo aqui do IT Media, né? Essa aqui é uma fonte real, tá, galera? Foi uma pesquisa, foi feita, bonitinho e tudo mais. De todas as preocupações, de todos os desafios em TI para 2024, e obviamente nesse mês ainda continua, então também em 2023, a maior preocupação dos gerentes de TI, os gestores de TI, os líderes de TI, é o aumento da segurança de dados e do ambiente de TI. Esse é o ponto crucial. Por quê? Hoje, né, nos dias de hoje, uma indisponibilidade, ou seja, a empresa está fora do ar, pode ser sinônimo de prejuízos estratosféricos. Então, por ter conectividade de uma forma muito grande no mercado, tem empresas que têm o seu core financeiro, ou seja, o dinheiro, né, diretamente relacionado à conectividade dela na internet. Agora, imagine um ataque cibernético que faz com que isso seja impossível de acontecer. Por exemplo, uma empresa e-commerce, vamos colocar um Mercado Livre, por exemplo. Imagine quanto de dinheiro se perde para uma empresa dessa que fica 1 hora fora do ar. Agora, imagine um nível de ataque de forma gigantesca ao nível de você ficar 1 semana, por exemplo, fora do ar, ou que seja um dia. Imagine o nível de prejuízo que seria absorvido dentro desse negócio. Às vezes, tem muitas empresas aí, também temos dados, isso é muito simples de buscar na internet, porque essa informação é pública, de empresas que faliram e não voltaram mais porque houve um sequestro de dados, uma criptografia de dados, né? Ou até mesmo
um bloqueio ali da empresa para propriamente conseguir trabalhar, né? Não sei, uma empresa que trabalha com e-commerce, por exemplo, se sofrer um ataque de DOS, como é que funciona? O site dela cair no ar, entendeu? Então, em níveis de preocupação, independente de qual for o mercado, né? Se for e-commerce ou não, se for presencial ou não, se for híbrido ou não, se for uma fábrica, se for, sei lá, uma farmácia, por exemplo, da empresa mais pequenininha para a maior empresa do mercado, todas as preocupações dela estão relacionadas a 78% em aumento de segurança de dados no ambiente de TI. Então, realmente, uma empresa que não está segura está fadada a ter um prejuízo absurdo com um ataque cibernético. Se não acontecer um ataque cibernético ainda, simplesmente foi por sorte, digamos assim, tá? Porque o volume de ataque de hoje, com a grande brecha de vulnerabilidade, é realmente um acaso não ter acontecido um ataque cibernético dentro da sua estação. Então, realmente é uma preocupação ali que todos temos que concordar, beleza? Então, vamos seguir em frente, que aí, mostrando algumas partes de dados, levantando, né, todas essas informações, eu quero te apresentar a Athena Security, tá? Por que a gente está falando sobre isso? Tá? A gente é uma empresa especialista em Security Compliance. Isso há mais de 10 anos de mercado, tá? Com uma experiência em atendimento consultivo. Ou seja, a gente não é só uma revenda, a gente também apresenta uma consultoria profunda em segurança e compliance. Ou seja, tudo que se envolve, né, dentro do mercado de segurança da informação, obviamente, né, seguindo as melhores práticas de mercado, como o ISO 27000, NIST, os frameworks de segurança da informação, IEC2, a lei do Marco Civil da Internet, obviamente, né, a lei aí que se tornou eminentemente muito falada nos últimos meses, nos últimos anos aí, que é a LGPD. Nós também temos essa especialidade de consultoria e auditoria. Também trabalhamos com a parte de segurança da informação de base, né? E aí toda aquela estrutura que vai evoluindo ano a ano. Ou seja, em níveis de segurança da informação, pode focar no seu core business e deixar a Athena Security tomar conta aí dos seus dados, que você com certeza terá bons resultados, tá? Então, esse é um vídeo rápido do que é a Athena Security, que eu estou apresentando para vocês, só para vocês terem uma noção de tudo isso que a gente está falando, ou seja, é o nosso dia a dia. A gente vê isso diariamente, volume de ataques cibernéticos, empresas tendo recuperação judicial por conta de prejuízos que tiveram com ataque cibernético, e a gente tem que fazer uma velocidade muito rápida de recuperação desse problema, né, que acontece, querendo ou não, frequentemente, né? Enfim, mas de forma, pensando holisticamente, o que a Athena provê é basicamente segurança dos seus dados para você conseguir trabalhar tranquilamente aí, sem se preocupar, beleza? Então, vamos seguir em frente aí, vamos tocar algumas outras informações, né, baseadas nesse webinar, mas agora é mão na massa, tá? Então, vamos apresentar aí a parte da expertise do nosso amigo Francesco, né, que é nosso convidado aí de honra. Ele vai mostrar para vocês na mão na massa aí como construir uma gestão de dispositivos móveis eficiente e, obviamente, em ambientes híbridos, com o nosso amigo da Microsoft Intune. Bom dia novamente aí, pessoal. Prazer estar aí, prazer, te agradeço aí mais uma vez pelo convite, né? Gostaria aí, através do próximo slide, estar me apresentando um pouco aí, tá? Meu nome é Francesco Ferrari, eu sou especialista Microsoft e Cybersecurity, já estou aí já no ramo aí há mais de 20 anos, né? Tocando os bits and bytes, tive aí algumas oportunidades de morar na Europa aí por 13 anos, ou seja, eu consegui aí trazer uma bagagem bem legal, tanto na parte de segurança quanto na parte de Microsoft. Tem aí alguns certificados bem legais, como o MCSA, MCSI, Certified Ethical Hacker, enfim, né? Tive aí uma escadinha bem legal para poder atravessar aí por esses anos. E hoje eu gostaria aí, né, de estar apresentando, passando um overview para vocês da ferramenta Intunes, tá? Nesse próximo slide aí a gente vai estar falando aí um pouquinho, né? Hoje, né, a gente vê aí toda essa camada de trabalho que nós estamos vivendo aí logo após a pandemia, né? Que a gente acabou adequando muito aí do formato híbrido, né? E também do formato home office.
E aí a gente viu aí uma série de desafios para pequenas, médias e grandes empresas, né? A gente vê aí que a gente tem aí uma série de controles de segurança, mas como de fato, né, a gente assegura que esses dados estão seguros, como que de fato a gente assegura que o tráfego, né, desses dados estão seguros. Então, né, é aí que a gente entra com a ferramenta Intune, né, uma das ferramentas aí da Microsoft voltada para a segurança, né, aonde a gente aí de fato a gente consegue ter esse controle, né? A gente de fato consegue ter uma série de regras, de conformidades políticas e por aí vai, né? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, o Microsoft Intune, né, é uma plataforma unificada e integrada usada para gerenciar, proteger e monitorar todos os pontos de extremidade da sua organização. Ou seja, né, como de fato hoje a gente protege no ambiente corporativo dispositivos móveis, o que certifica que esses dispositivos móveis estão seguros, né? Porque a gente sabe que hoje, né, na prática, né, workstations, notebooks, ele já vem, né, com uma série de políticas, antivírus. Mas e quando a gente começa a de fato falar sobre dispositivos móveis? Como que você assegura que o dispositivo móvel do seu colaborador ele de fato está seguro, né? Então é aí onde o Microsoft Intune, né, entra, aonde ele garante, né, que a transição entre o dispositivo móvel e a informação entre a empresa ela esteja devidamente segura, né? Ou seja, ele protege os dados que as pessoas da organização estão acessando, né? Imagina hoje, por exemplo, né, cenários como, por exemplo, você está andando no shopping e alguém te assalta, né? E hoje nós sabemos que carregamos a maior parte das informações, né, dados de banco, da empresa, né, onde nós temos todos os e-mails, né, utilizamos muito da ferramenta do Teams, inclusive. Ou seja, hoje os dispositivos móveis, né, ele contém todos as nossas informações, inclusive informações da empresa, né? E como é que você assegura isso? E através do Intune, justamente é onde nós certificamos toda essa segurança, né? Toda a criptografia de dados, né? De ponta a ponta, para que nós podemos proteger aí, né? Todos esses dados que estão sendo trafegados entre os dispositivos móveis. Também temos aí, né, a garantia de que novos membros da organização tenham uma ótima experiência e integração a ela, né, ou seja, quando nós estamos falando de Intune, né, existe aí uma série de políticas que possam ser implementadas, aonde você consegue automatizar exatamente o que o colaborador dentro do dispositivo móvel dele acessa ou não, sem sequer, né, tirar a privacidade deste colaborador. Pelo contrário, ele cria um espaço, né, reservado, aonde ali naquele espaço reservado só vai trafegar os dados que estão sendo utilizados entre este colaborador e a empresa. Ou seja, é uma coisa extremamente assim sensacional, e essa automatização, né, aonde esse colaborador ele vai poder, né, contar com todas as aplicações que a empresa utiliza, mas também assegurar que ele está seguro o suficiente, até mesmo em caso de um assalto, ou que esse aparelho, né, quebre, né, e ele não consiga mais utilizar esse dispositivo, né, a gente tem a garantia que as informações que foram trafegadas ali, elas estejam devidamente, né, asseguradas. E dentro de outras soluções, né, que o Intune também trabalha. E dando mais uma continuidade aqui, né, ela faz também, né, a confirmação de todos os membros da organização, né, que de fato, né, os dispositivos que estão sendo utilizados, recursos dessa empresa, elas estejam devidamente configurados e protegidos. Ou seja, eu preciso acessar o e-mail,
há necessidade de eu acessar o e-mail da empresa através do meu dispositivo móvel? Então tudo bem, né? A gente tem toda uma política implementada para que esse usuário, caso seja necessário, né, acessar o e-mail, acessar, por exemplo, algum dado da empresa, esse dado ele seja, né, realizado de uma forma dentro da compliance, né? Ou seja, dentro daquela segurança aonde, né, ambos os lados estão devidamente protegidos. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um anexo no meu e-mail e que eu abri ele através do celular, né? Esse e-mail, né? Essa imagem ou esse dado que eu estou sendo acessado, por exemplo, eu não consigo copiar, eu não consigo imprimir, eu não consigo compartilhar, ou seja, né? Todo aquele dado que está sendo visualizado naquele momento, né, ele está devidamente seguro, ou seja, é hoje, né, que eu conheço até agora, uma das únicas formas que de fato eu assegure que meu dado, né, esteja seguro, né, que os dados da empresa que estão sendo acessados, seja lá onde for, eles estejam devidamente assegurados e que não há, né, nenhum vazamento de dado em cima daquele dado trafegado pelo colaborador, né? Aqui mesmo na última sessão aqui, né, a gente tem um ponto aqui bem legal, né? O Microsoft Intune, ele garante que os usuários finais tenham a melhor experiência possível com base no suporte da primeira classe a todos os produtos que precisam utilizar. Ou seja, né, como eu falei anteriormente, uma vez que o colaborador ele precisa acessar qualquer dados da empresa, automaticamente o Intunes ele traz, né, quais são os aplicativos de fato que ele possa ou que ele precisa utilizar. Vamos supor que aquele colaborador só utiliza o Outlook, né? Então ele automaticamente já traz o Outlook para dentro do colaborador sem intervenção nenhuma, né? E isso é muito bacana porque ele cria um ambiente separado, né, dentro do dispositivo dele para que, né, não tire nenhuma privacidade do dispositivo deste colaborador. Então, assim, é muito, mas muito bacana. E passando aqui para o próximo slide, eu gostaria de falar um pouquinho aí com vocês, pessoal, sobre a regra de conformidade, né? A regra de conformidade que o Intunes, né, a ferramenta e a solução do Intunes, ela provém, né? As políticas que ela traz de conformidade dos dispositivos, né, são recurso importante ao, né, utilizar o Intunes para proteger, né, os recursos da organização, né? Como eu falei anteriormente, né, o que de fato, né, vai fazer com que você esteja, né, seguro de que aqueles dados, aquele e-mail que muitas das vezes, né, ele tem dados sigilosos da empresa, tem dados da empresa, como, por exemplo, CNPJ, endereço, nomes de pessoas, né, cargos de pessoas, né, não sejam vazados, não sejam, né, por um simples erro de um colaborador ou até mesmo a falta, né, de uma compliance, uma falta de uma conformidade, né? Então, neste caso, o Intunes ele entra, né, até nesse aspecto de conformidade, né? Hoje em dia a gente fala aí muito sobre LGPD, né, de vazamento de dados, e é uma coisa que realmente é muito séria, é uma coisa que tem que ser levado muito a sério. Então, visando todo esse cenário, né, o Intune, né, ele traz essa conformidade para as empresas, né, seja ela pequena, média ou grande porte, né? Então ela traz toda essa segurança de que, independente de onde, né, e por quem esse dado esteja sendo consumido, ele de fato esteja protegido, né? E aí, né, a gente consegue ver aqui que é possível, inclusive, criar regras e configurações que dispositivos precisam cumprir para ser considerados em conformidade, ou seja, né, de acordo com o negócio da empresa, né, com o business da empresa, né, você pode ajustar ela conforme você achar necessário para que, de fato, né,
aquela conformidade da usabilidade do dado que está sendo visualizado, que está sendo consumido, seja ele por quem e onde for, né, ele seja adequado, né? Então isso é muito bacana porque você não fica engessado, né, com apenas uma política, né, que tem que ser aplicado por todos, né? É bem diferente. Nesse caso, você tem uma flexibilidade onde você aplica, né, essa conformidade de acordo com a necessidade, tá? Ah, e se caso o dispositivo não esteja em conformidade, né, eu posso, inclusive, bloquear o acesso, bloquear que aquele usuário, né, ele acesse qualquer dado da empresa. Então, isso é muito legal, porque eu posso criar acessos condicionais, né, a ponto de que, né, esse usuário, para que ele consiga ter acesso ao ambiente da empresa, ele tem que ter, né, alguns acessos condicionais para que ele consiga acessar. Por exemplo, o dispositivo dele, caso seja Android, ele tem que estar na última versão, porque senão não acessa. Ele está acessando através de um iPhone, por exemplo, né? E eu preciso, né, que esse colaborador ele tenha a última versão do iPhone. Então, assim, são apenas exemplos, tá, pessoal, de como, né, nós conseguimos aí, através de acessos condicionais, né, criar, né, barreiras para que eu consiga, né, de fato, fazer com que esses dispositivos que estão acessando os dados da empresa estejam em compliance, né, com as políticas dessa empresa. E aí também é possível executar ações, né, para casos de não conformidade, como enviar um e-mail de notificação do usuário. Eu também posso fazer o bloqueio, né, do dispositivo do usuário, caso esse usuário seja assaltado, né? Eu já vi aí algumas situações onde, né, algum dos nossos colaboradores, infelizmente, ter sido assaltados, né, e dentro desses dispositivos, né, dados sigilosos da empresa, aonde num clique só eu consigo completamente, né, estar aí deletando toda e qualquer informação que foi trafegado nesse dispositivo. E agora, pessoal, passando para o próximo slide, né, eu gostaria de apresentar para vocês aí quais são as plataformas compatíveis, né, com essa solução do Intune. Nós temos aí hoje, né, a compatibilidade com o administrador de dispositivos Android, né, o Android OS CP, né, no caso aí. Temos também o Android Enterprise, temos aí todos os dispositivos do iOS, né, temos também o Linux, Mac e Windows 10 e 11. E lembrando só, né, para algumas regras, né, de compatibilidade, né, regras aí de fluxo, né, vale lembrar que, infelizmente, né, nós temos algumas restrições que ela de fato só funcionam no Windows 10 e 11, tá, pessoal? São coisas mínimas, mas existe aí alguma diferença entre eles, né? Nós temos aí uma série de políticas que podemos aplicar, tanto para Android, quanto para iOS, quanto para Linux, né? Mas algumas, né, das funcionalidades aí do Intune, de fato, elas só funcionam aí no Windows 10 e 11. Mas como eu estava falando muito mais voltado para dispositivos móveis, né? Então, independente aí se for Android ou iOS, tá? Eles vão funcionar normalmente, tá, pessoal? Vocês não precisam se preocupar, não, tá? E aí eu gostaria de passar para o próximo slide, né? Aonde a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de dados, tá? Né, a gente sabe aí que os dados positivos hoje são protegidos através de criptografia, né? Aplicativos que podem entrar na regra de proteção de acordo com as políticas protetivas estabelecidas por meio de conformidade. Ou seja, né, hoje, através do Microsoft Intune, né, eu posso limitar o que o colaborador ele utiliza ou não, né? Hoje eu posso ter um controle maior, né? A gente sabe que hoje em dia
o negócio não está fácil. Hoje em dia, mal você pode abrir o Word, né? A gente já tem uma série de restrições aí, porque, né, vários documentos aí que estão sendo compartilhados na internet ou através de um anexo, né, que contém aí, às vezes, algum script VBS ou coisa parecida, né, ele já é restrito por padrão, né, pela Microsoft. Mas, né, a gente precisa certificar, né, que essas conformidades, essas políticas estejam devidamente aplicadas, né, para que a gente tenha aí toda uma segurança dos nossos dados, né? E algumas dessas regras, né, aplicáveis para a proteção de dados são, como eu disse anteriormente, né, permitir colar somente do computador para o navegador, ou seja, no dispositivo móvel eu não consigo copiar, não consigo colar, não consigo imprimir, não consigo compartilhar, né? Permitir copiar e colar somente do navegador para o computador, permitir copiar e colar entre o computador e o navegador, bloquear, né, como eu disse anteriormente, o copiar e colar, né? Então, assim, é sensacional o controle que você pode ter ao ponto de assegurar que aqueles dados que estão sendo consumidos, né, por colaboradores, né? A gente vê aí que muitas empresas hoje em dia, por exemplo, né, elas trabalham com terceiros, né? Quando nós estamos falando de, né, colaboradores da empresa, é muito mais fácil, inclusive, você ter o controle não somente através dos dispositivos móveis e workstations, utilizando o Intunes, mas e quando nós falamos de terceiros? Como de fato você vai ter, né, o controle de terceiros do que está sendo trafegado ali? Se um terceiro precisa ter acesso ao e-mail, né, vamos supor lá uma compra que foi realizada e o terceiro precisa ter aquela informação da sua empresa, como que você, né, vai garantir que aquele dado ele não está sendo compartilhado com outras empresas, né, até através mesmo de competitividade de preços, né? Então aí é onde o Intune entra, né? Aonde de fato ele vai certificar que a proteção de dados, né, que a conformidade ela está sendo devidamente aplicada e os seus dados estão garantidos. Bom, podemos passar aí para o próximo slide, né? Onde a gente vai falar um pouquinho de criptografia de dados, né? Aonde é uma outra feature, né, do Microsoft Intune, né, aonde ele consegue criptografar todo qualquer dado consumido, né, seja ele terceiro, seja ele colaborador, seja ele diretor, enfim, né, para que nós, né, traga essa conformidade para a empresa, para que nós, né, certifique que essa segurança ela esteja devidamente sendo aplicada, né, todo e qualquer dado que esteja sendo trafegado, ele vai estar devidamente criptografado. E quando nós estamos falando de dispositivo móvel, né, o que eu quero dizer com criptografar esse dado que, né, os usuários estão consumindo? Eu quero dizer que aquele dado que está, né, dentro do dispositivo móvel de qualquer pessoa, ele tem uma total segurança que, em caso de não conformidade do dispositivo, em caso de ele seja roubado, que ele seja, né, destruído por algum motivo, aquele dado ele automaticamente desaparece do dispositivo. O que eu quero dizer, aquele dispositivo que esteja dentro, né, aquele dado que esteja dentro desse dispositivo, seja ele qual for, ele automaticamente é excluído de forma singular. Ele simplesmente desaparece. Então, ou seja, né, vamos lá, quando estamos falando de criptografia de dados, eu estou dizendo para todos vocês que hoje nós temos a segurança de que, seja ele esteja em conformidade, né, esteja ele assegurado, né,
independente do que aconteça com aquele dispositivo que esteja consumindo aquele dado, ele está devidamente protegido para que, né, para que nós garantimos, né, a proteção daquele dado, que aquele dado ele não vai ser vazado de forma alguma. Então, isso é muito, mas muito bacana mesmo. E como que o Intune gerencia essa criptografia, né? Ele cria um espaço, né, separado no disco do dispositivo, seja ele macOS, seja ele Windows 10, 11, seja ele Android, seja ele iOS, ele cria um espaço, né, isolado no disco, né, aonde ele gera essa criptografia, né, e certifica que aquele dado que esteja sendo consumido naquele espaço, ele esteja devidamente protegido. Né? Nós temos aí também a proteção de aplicativo para dispositivos móveis, também tablets e smartphone, né? Como eu disse anteriormente. Ele, né, hoje nós temos aí a proteção tanto para Android, iOS, quanto para Linux, Mac e Windows 10. Né? Nós temos aí também a proteção de aplicativo para PC e notebook, sistema Linux e macOS. E aí nós temos uma pequena observação que todos os dispositivos e aplicativos estão sujeitos à regra de conformidade. Ou seja, pessoal, tudo vai depender da regra de negócio que a empresa quer, né, aplicar ali quando estiver criando as políticas de conformidade da empresa, tá? Então, esse daí seria, né, esse tópico aí falando sobre um pouquinho de criptografia de dados. Bom, pessoal, então vamos passar para o próximo slide, né, onde eu deixo aí um espaço aí para dúvidas frequentes, né, do que foi falado até aqui agora, né. A gente tem aí algumas dúvidas que geralmente os nossos clientes nos questionam, né, e uma delas é como posso gerenciar a segurança de ponto de extremidade no Microsoft Intune, né? O Microsoft Intune ele oferece recursos aí robustos, né, para gerenciar a segurança de pontos de extremidade em dispositivos, permitindo que você implemente políticas e medidas de segurança para proteger os dispositivos da sua organização, né? E quais são os benefícios do Microsoft Intune? O Microsoft Intune hoje ele oferece uma variedade de benefícios para as organizações que buscam gerenciar dispositivos e aplicativos, né, de uma forma eficiente, especialmente em ambientes de trabalhos modernos e cada vez mais móveis, né, ou seja, né, aquilo que eu falei anteriormente, como hoje a gente está aí vivendo aí essa nova era, né, onde várias organizações aí, algumas, né, adotando a forma híbrida, outras adotando a forma full home office, outras retomando para presencial, né? Então, assim, esse é de fato, né, um dos benefícios que o Microsoft Intune traz aí para a gente aí em termos de segurança, tá? O que é o gerenciamento unificado de endpoint, né? O gerenciamento unificado de endpoint refere-se a uma abordagem integrada para gerenciar diversos tipos de dispositivos e endpoints dentro de uma organização, né? Essa abordagem unificada, ela visa simplificar e centralizar o gerenciamento de dispositivos móveis, computadores, laptops e outros endpoints em um único console ou plataforma. Ou seja, né, hoje o painel do Intune, você tem o controle de absolutamente todos esses tipos de dispositivos, seja ele dispositivos móveis, né, como workstations e aplicações, num único lugar centralizado, ou seja, você não precisa mais de uma ferramenta para cada um, né, num simples painel você tem a visibilidade, né, de tudo que está acontecendo, que traz aí, né, uma agilidade, né, para quando a gente está aí, né, validando se nossos dispositivos estão devidamente atualizados, se eles não estão atualizados, se eles estão em compliance, enfim, né. E aí, passando para a última pergunta, né, que a gente vê que, né, muitos dos nossos clientes têm perguntado bastante, né, é qual a diferença entre o MDM e o MAM no Microsoft Intune, né? E hoje, né, no contexto do Microsoft Intune, né,
o MDM, que é a sigla de Management Device, Mobile Device Management, desculpa, né, que é o gerenciamento de dispositivos móveis, e nós temos também o MAM, né, que é o Mobile Application Management, que seria o gerenciamento de aplicativos móveis. São dois conjuntos distintos de funcionalidades que ajudam na administração de dispositivos, né, e aplicativos móveis, né? Ou seja, a diferença deles, né, que o MDM ele vai tratar muito mais voltado para o dispositivo móvel em si, né, a camada hardware dele ali, né? Quanto o MAN, né, a gente já estaria tratando as aplicações que aquele dispositivo vai estar utilizando, né? Então, assim, né, é onde de fato a mágica acontece, né? Ele cuida, né, da parte de segmentação, aonde vou estar armazenando a informação dentro do dispositivo móvel, como eu vou estar criptografando aquele dispositivo móvel, né? Onde entra o MDM. O MAM ele já entraria como eu vou controlar que aquela aplicação que está rodando dentro daquele aplicativo ou dentro daquele hardware vai se comportar, né, diante o recebimento de dados da empresa. Eu deixo ele copiar, não deixo ele copiar, eu deixo ele imprimir, não deixo ele imprimir, né? Em caso de não conformidade, eu excluo de forma automática aquele dado do dispositivo daquele colaborador, né? Então, essas são as diferenças, né, entre o MDM e MAM. Então, pessoal, esse daqui, obviamente, né, foi um breve resumo aí da ferramenta do Intune. Obviamente, a gente pode aprofundar, né, muito mais aí, caso seja necessário por vocês. E aí eu gostaria de voltar aí a minha palavra aí para o nosso amigo aí, Cauê. Cauê, putz, obrigado aí mais uma vez pela presença, obrigado pela oportunidade aí de estar abrindo esse espaço aí para a gente aí. Conte com a gente para o que deve vier e vamos que vamos. Isso aí, isso aí. Francesco, baita aula, obrigadão. A gente vai deixar um certo tempo aí também, né, no chat para vocês expressarem outras dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas já deu para vocês terem um vislumbre de bastante coisa. O Francesco passou aí por todos os pontos necessários, que eu acredito que já sejam bastante pertinentes para a gente entender como é que funciona a ação, tá? Mas eu vou passar um pouquinho, já finalizando, tá? Uma visão de como que a Athena trabalha e oferece, né, as soluções, que inclusive também tem MDM, né? Aqui fazemos essa parceria, enfim, para mostrar um pouquinho para vocês, né, de como que funciona essa solução, mas obviamente nós trabalhamos com outras. E como que nós trabalhamos, tá? Nosso modelo de trabalho ele é separado por BU, ou seja, Business Units, né? Atualmente nós trabalhamos com 4 Business Units, que são elas Network Management, a parte de MSS, então todos os serviços gerenciados de segurança da informação, que nesse caso também inclui o MDM, a parte de IT Security Compliance, que entra também a parte de Legal Assessment, LGPD, Security Assessment, que é a parte de todo o apoio, né, para você se conduzir a uma certificação ISO 27001, ou até mesmo na parte de auditoria, né? Então, tudo que tange nesse serviço está envolvido. A parte de análise de vulnerabilidade, pen test, né? Que também utiliza a parte de social engineer, né? E phishing attack. Aí, passando um pouco na nossa quarta BU, desculpa, né? Business Unit, a gente tem a parte de gerenciamento de vulnerabilidade, SOC, CIEM, apoio ao DPO, né? Na parte de Data Protection Office, né? Que também pode ser tanto como apoio, como a parte de terceirização, ou seja, o DPO as a Service. A gente também oferece esse serviço junto com o Risk Management e Security Office. Então, todas essas BUs unificadas tratam a forma com que a gente apresenta a Athena para o mercado como um modelo de consultoria de segurança da informação e compliance. Ou seja, se você realmente precisa de um apoio de uma empresa especializada em segurança, você consegue, inclusive, abordar todos os serviços que a gente oferece, justamente porque eles se complementam. Então, a gente trabalha dessa forma para conseguir cada vez mais agregar mais valor aos nossos clientes e, obviamente, parceiros, tá? Agora eu vou passar um pouquinho mais para frente para mostrar um pouco de onde a Athena está presente, qual que é a presença da Athena, tá? Começando passando por
podcasts, né? Nós temos hoje, não sei se você conhece, o Athena Podcast, que é um podcast que também fala de segurança da informação, né? A parte de tecnologia e tudo mais, mas também a gente aborda outros assuntos, como empreendedorismo, negócio e carreira, tá? Agora falando um pouco de comunidade, né? Toda a parte de comunicação, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Se você entrar no nosso site, você vai encontrar facilmente como entrar dentro desse grupo no WhatsApp. E dentro desse grupo de WhatsApp é centralizado diversos profissionais de mercado, tá? Que, obviamente, se encontram CIOs, CTOs, advogados e especialistas em direito digital e também especialistas em segurança da informação. Lá é um lugar perfeito para a gente fazer network, para a gente mostrar algumas notícias, inclusive tudo que sai, né, no mercado aí sobre notícias de segurança da informação, ou volume de ataque e tudo mais. A gente tem algo chamado Athena News, né, que a gente apresenta lá para vocês todas as notícias mais quentes que tem aí, ou seja, para ficar atualizado, e também tem um network excelente. Esse é o grupo principal que você deve participar. Tem diversos, são mais de 200 pessoas já presentes lá e você também tem que fazer parte, tá? Além disso, temos o nosso blog com diversas matérias que nós costumamos chamar de materiais ricos, né? Justamente que eles são ricos, eles trazem um embasamento muito legal dos nossos especialistas internos, baseados em movimentos de segurança da informação, ou até mesmo o próprio Athena News também está lá como um complemento da notícia que você receberá ali, praticamente que diária dentro desse grupo do WhatsApp. Também tem lá a matéria completa se você quiser ler, tá? E passando para o próximo ponto, que é o webinar, que é nesse que você está vendo e está participando, né? É um exemplar dele. Nós costumeiramente fazemos um a cada 2 meses ou um a cada 1 mês, né? Com a velocidade ali realmente disponível, né? Para que a gente consiga levar aos nossos clientes essa informação que é realmente pertinente ou tirar dúvidas. Mas todos os temas abordados são aqueles que, obviamente, são os mais quentes, que tem a necessidade de vocês se preocuparem, que tem a necessidade de vocês olharem para esse lado, justamente porque existe uma grande vulnerabilidade assídua aí, e todas elas devem ser tocadas e sanadas da melhor forma possível, e claramente dentro desse webinar você terá acesso a tudo isso, tá? E além disso, nós já participamos de diversas entrevistas de TV, rádios, lives sobre segurança da informação, empreendedorismo, carreira em TI, etc., né, no nosso quadro que chama Athena na Mídia. Então, você vai ver lá que a gente passou por Record, Rede TV e vários lugares legais. A gente, inclusive, já até apareceu na televisão. Seria bacana você dar uma olhada, tá? E aí, como que você encontra a gente nas redes sociais? Vou mostrar no próximo slide aí quais são as nossas redes sociais. Você pode apontar no seu celular para o QR Code na tela que você terá acesso a todas elas, a todos os nossos projetos, enfim. Mas é bacana que você acompanhe nós nas redes sociais, porque todos os dias tem um conteúdo diferente lá para você acompanhar, inclusive até meme, se você realmente deseja compartilhar com seus amigos, baseado no mercado, que é tecnologia, tá? Então, pessoal, novamente eu quero agradecer a vocês por esse tempo, né, aqui com o Francesco, conosco também da Athena. A presença de vocês vale muito. Quero deixar bem claro aqui, nós ainda vamos deixar o webinar rolando por alguns minutos para vocês responderem, ou, desculpa, para vocês mandarem as perguntas e nós respondermos dentro do próprio chat, né? Então, fiquem à vontade. Mas, se vocês quiserem entrar em contato com a Athena Security, tá? Entre no nosso site, que é athenasecurity.com.br, ou fale com um dos nossos gerentes de contas, que certamente irão atender vocês com a maior velocidade possível, tá? Nosso intuito, principalmente, é que você foque no seu core business, porque a segurança da informação a gente dá conta. Então, obrigado mais uma vez, um forte abraço a todos e um excelente dia. Até mais!